Eu sou Júnior Moreira, este é o Conversa de Redação e comigo aqui para debater os principais temas do dia, Rita Mundim, Malco Camargos, Ricardo Kertzmann e também Eduardo Costa. E a gente começa falando de uma entrevista que gerou manchete hoje, viu? Uma entrevista ao jornalista Reinaldo Azevedo. Lula não descartou a possibilidade de indicar o seu advogado, Cristiano Zanin, para uma das vagas a serem abertas no Supremo Tribunal Federal este ano. O presidente voltou a criticar a taxa de juros no Brasil. Lula ainda disse que não deve seguir a lista tríplice para a Procuradoria-Geral da República. Segundo o presidente, a escolha será pessoal. Eduardo Costa, ele também disse que vai cobrar explicações do ministro Juscelino Filho sobre uma viagem meio esquisita aí, para dizer o mínimo, e se não provar inocência, não pode ficar no cargo. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo. Em relação à nomeação, eu desconheço, pode existir sim, seguramente grandes juristas passaram pelo Supremo, mas eu desconheço, eu nunca li, ouvi ou assisti uma história de que tenha chegado lá por ser extremamente um ótimo jurista. Todo mundo tem laços, tem relações. Escolha política, né, Eduardo? É assim que funciona. Enquanto não vier a reforma política, que eu tanto sonho e acho que não virá nunca, é assim que funciona. Um foi advogado do PT, o outro foi para lá porque era extremamente, como é que era a expressão, gente? Terrivelmente evangélico. Terrivelmente evangélico. E agora vai o advogado do homem. Pelo menos o advogado do homem provou que é competente, porque o homem estava acusado, preso, saiu e virou presidente. Então, isso aí lá. Agora, e outra coisa, pior do que os três estão lá, não tem jeito de ser também, não. Não, tem isso também. Agora eu quero falar do ministro Juscelino, que terrivelmente, infelizmente, para nossa tristeza, é ministro das Comunicações. Ô, Júnior, só nessa leva do Estadão, da denúncia do jornal Estadão, ele omitiu patrimônio de 2 milhões de reais em cavalos, junto à Justiça Eleitoral. Ele foi para São Paulo, numa viagem de 4 dias, em que em 2 desses 4 ele teve 2 compromissos oficiais que somados dão 2 horas de trabalho. Ele ficou 4 dias no avião da FAB, que teria requisitado por ser uma viagem de emergência, e cumprindo os 2 compromissos, ele foi para o interior paulista, acho que Botucatu, que chama a cidade, num leilão de cavalos, foi inclusive homenageado. Aí veio o escândalo e ele disse o seguinte: vou devolver, e devolve as diárias. Avião da FAB, diárias com o nosso dinheiro, sei lá. E as fazendas, a estrada que ele asfaltou em frente às 8 fazendas dele. Estou esquecendo, usou o tal do orçamento indecente secreto para asfaltar a estrada da fazenda dele. Senhor presidente Lula, se já não bastar, se o senhor ainda tem que ouvir, aí me ajuda aí. Ricardo Kertzmann, sua leitura aí sobre essa entrevista, ela está repercutindo muito aí nas páginas dos jornais, nos sites de hoje. Eduardo citando essa questão do cavalo, né? Não estou falando que todo mundo que cria cavalo tem maracutaia, não. Pelo amor de Deus, me entenda. Mas, gente, cavalo e obra de arte é fácil demais de fazer maracutaia, porque eu trabalhei muito nesse mercado. Fala aí, Ricardo, bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia, meus amigos. Diz que boi no pasto também. Também. Olha, o que mais me chamou a atenção ontem, assim, eu vou usar uma expressão bem popular aqui, é a cara de pau do presidente, sabe? Porque ele que se intitula a alma mais honesta do país, ele cansou de dizer que foi perseguido pela Operação Lava Jato e que o ex-juiz Sérgio Moro era suspeito, né? E era uma pessoa que inidônea, que não era imparcial. E aí ele vai e declara e admite que ele pretende nomear para o STF um amigo, ele chama isso de companheiro, né? O doutor Zanin. E ainda diz que nesses últimos anos o doutor Zanin cresceu muito tecnicamente. Aí eu pergunto, o Sérgio Moro era parcial e suspeito. O doutor Zanin vai ser o quê daqui para frente? Mas como o Eduardo também falou, os outros que estão lá não são diferentes. As escolhas são escolhas políticas, então o que cabe a gente é ou rir ou chorar. Nesse caso, hoje, como é sexta-feira, eu prefiro rir. Ô, Rita Mundim, eu acho que você deve ter arrepiado na hora que ele voltou a criticar a taxa de juros e também a autonomia do Banco Central. Eu estou errado? Bom dia. Com certeza, né? E agora, até o final do ano passado, de 2019 até o final do ano passado, tudo que acontecia no Brasil era culpa do Bolsonaro. Agora, tudo que acontece no Brasil é culpa do Banco Central. E eu fico impressionada como que a nossa democracia está ficando pessoal. Então, tudo na égide desse novo governo pode ser pessoal. Então, não tem problema.
E se for mesmo o Cristiano Zanin, como disse o Eduardo, né, a competência dele, eu só espero que ele tenha competência para defender e interpretar a Constituição brasileira. E não a competência que ele tem de dar a própria versão dos fatos e conseguir provar que aquilo que está escrito ao pé da letra pode ser lido de forma diferente. Essa foi a grande competência dele. Em relação ao Juscelino dos Cavalos, ele vai deixar um legado, né? Acho que ele criou o Dia do Cavalo. Então, esse é o Brasil. Então, a gente precisa de reformar a nossa democracia jovem. Ela está passando aí, está querendo, né, ser um pouco mais madura, mas estamos na adolescência. E o cidadão tem que colocar muito filtro, mas muito filtro em tudo que está acontecendo e criar parâmetros de qualidade que têm que ser atingidos pelo setor público no Brasil. Então, tudo que está acontecendo, né, que sirva de dados, de estatística, para que a gente tenha conhecimento e capacidade analítica de seguirmos em frente, evoluindo. Mas muito cuidado com essa democracia pessoal do Brasil. O Banco Central autônomo foi uma decisão do Congresso, foi uma conquista da sociedade brasileira. Esse Banco Central trabalhou e reduziu a taxa de spread no Brasil, que é absurda, criou o PIX, criou o Open Finance, que foi competitividade no sistema financeiro, transformou o sistema financeiro num sistema aberto, onde você pode entrar, né, no Open Finance e ver os produtos nas prateleiras, escolher o menor juros, dependendo do que você quer fazer, o menor juros para qualquer tipo de financiamento e o maior juros para qualquer tipo de aplicação. Então, muito respeito ao Roberto Campos Neto e à sua equipe. Ele foi eleito o melhor presidente do Banco Central do planeta, a inflação no Brasil está sob controle e o Lula deveria analisar as coisas, né? Toda moeda, né, tem dois lados. Então, tem o lado da taxa de juros, mas ele esquece de falar do lado da inflação. E se ele persistir nessa conversa maluca de retrocesso, nós podemos ver a explosão da inflação. Ele já está questionando, inclusive, a permanência de um Banco Central independente a partir de 2024. E quando o Twitter de Gleisi Hoffmann vira referência para a economia, meu Deus, a gente tem que rezar. Ô, Mal Camargos, eu olho para essa entrevista do Lula, e pelo menos os pontos. A entrevista foi de 1 hora e cacetada, eu tirei alguns pontos aqui para a gente debater, que são pontos mais polêmicos. Mas indicar amigo para o STF, a gestão passada fez. Voltou a criticar juros, essa questão da economia, a gente tinha muita polêmica em torno disso também. A lista tríplice da PGR também não foi seguida. E corrupção e problema com o ministro também teve. Parece que a gente está na mesma toada do governo passado, não sei. Ou tem algo de bom nisso aqui que você viu? Bom dia para você. Bom dia. Tem uma diferença fundamental, Júnior. Eu acho que esse é o ponto da minha fala. Este governo tem sido mais vigiado do que o anterior. Este governo tem tantos defensores cegos como tinha o anterior. E isso pode permitir, então, que o resultado seja diferente. E nós teremos agora, essa semana, uma boa oportunidade. Não há dúvidas que Juscelino cometeu deslizes ou cometeu irregularidades. E o presidente vai ter que decidir. Ou corta na carne logo de cara, ou vai ceder aos anseios daqueles que se dão o direito de fazer mau uso do dinheiro público. Aí, nesse sentido, vale a pena destacar de novo. A hipervigilância pode sim trazer bons resultados para o Brasil. E a hipervigilância não é só do STF, Ricardo. O STF corroborou Lula, também disse que Sérgio Moro era suspeito. Não só Lula disse, mas o STF também disse isso. É isso que permitiu que ele ficasse livre neste momento. E agora, então, o país pode caminhar diferente. Agora, vai caminhar ou não, dependendo da ação do presidente nos próximos dias. Ô Malco, vai me desculpar. Dizer que não havia hipervigilância no governo passado é muito injusto com o fujão lá dos Estados Unidos, cara. Porque era todo dia pau em cima dele também, de toda a imprensa. Essa visão, ela é diferente para cada um dos grupos agora. Tinha muito mais gente passando pano para tudo de errado que aconteceu no governo anterior do que tem naturalmente. É uma discussão que a gente pode continuar com ela depois. Acho boa inclusive, essa discussão, né? Porque muito se falava que a gente vigiava demais o Bolsonaro, né? Acho que agora o papel nosso é continuar com essa vigilância também,
com o presidente Lula. Pelo menos é o papel do jornalismo. O problema é que agora a gente vai desagradar um outro lado, né? Turma, CPI da Câmara Municipal. Vereadores citam conflito de interesses em a atuação do presidente do Conselho de Ética como advogado do ex-prefeito Calil. Rodolfo Gropen prestou depoimento na CPI do abuso de poder na Câmara Municipal nessa quinta-feira. Gropen negou esse conflito de interesses. E aí, Ricardo? Ô, Júnior, eu acompanhei o depoimento ontem, conversei bastante com a vereadora Fernanda Altoé, que, aliás, faz um belíssimo trabalho lá na Câmara. Eu vou tentar resumir, meio que desenhar aqui para o nosso ouvinte, para o nosso internauta, tudo o que aconteceu ontem. O Conselho de Ética é um conselho que processa e julga os membros da alta administração municipal, como secretários e prefeitos. O ex-prefeito Alexandre Calil, ele nomeou para esse órgão um amigo seu, um ex-diretor do Atlético e advogado pessoal, o Dr. Rodolfo Gropen. Ao menos 2 casos graves, com provas inequívocas contra o Calil, um a respeito de IPTU e outro sobre pesquisa eleitoral, eles foram denunciados por servidores da prefeitura, entre eles o seu Alberto Lage, que era o ex-chefe de gabinete do próprio Alexandre Calil, porque não admitia esse tipo de prática. Só que essas denúncias são denúncias com provas muito contundentes, tem diálogos, tem mensagens de WhatsApp, tudo devidamente provado e comprovado de forma muito clara. Essas denúncias iam sendo, uma a uma, derrubadas nesse tal Conselho de Ética, que é presidido pelo Dr. Gropen. Mas não é apenas isso, não. O Alexandre Calil, quando presidente, e o Dr. Gropen, seu advogado, eles mantinham ações judiciais contra a própria prefeitura, ou seja, o prefeito e um membro do Conselho de Ética processavam e julgavam casos de seus próprios interesses. Gente, 2 semanas atrás, acho que todo mundo aqui se lembra, a gente debateu aqui mesmo no Conversa de Redação o caso envolvendo a proprietária de uma agência de turismo que admitiu na CPI que bancava despesas pessoais do ex-prefeito e depois recebia dele em dinheiro vivo. A senhora Eloá, dona dessa agência, em depoimento ela confessou que pagava hospedagens e despesas particulares do ex-prefeito no Copacabana Palace, hotel lá no Rio de Janeiro, que é um dos mais luxuosos do Brasil e até do mundo. Pois bem, se não bastasse o fato do Alexandre Calil ter diversas dívidas e contas bancárias que podiam ser alvos de penhora judicial para o pagamento dessas mesmas dívidas, usar dinheiro vivo para quitá-las pode caracterizar uma forma de fraudar os credores e a própria justiça. Mas, além disso, Júnior, a lei municipal diz textualmente o seguinte, abre aspas, a autoridade pública não poderá receber salário nem outra remuneração de empresa privada, nem receber, atenção pessoal, transporte, hospedagem ou quaisquer favores particulares, em desacordo com os princípios e normas e condutas éticas expressos nesse código. Fecha aspas. Olha, eu não sou advogado, nem especialista em direito público, não posso afirmar se o Alexandre Calil, o Dr. Gropen, eles cometeram crimes de acordo com a lei brasileira. Também não posso afirmar se o Dr. Gropen e o Alexandre Calil cometeram crimes de acordo com as normas da Prefeitura de Belo Horizonte. Mas eu posso afirmar, aí sim, como cidadão, que um prefeito nomear um amigo, um advogado que lhe defende, em processo justamente contra a prefeitura que lhe emprega, isso não é correto, isso não é ético. Aliás, se é isso que o tal Conselho de Ética do município, presidido pelo Dr. Gropen, entende ser ético, sinceramente eu tenho até medo de imaginar o que não é ético. E aí, Eduardo Costa? Sinto-me contemplado pela fala do Kertzmann, ele está muito mais enfronhado no assunto que eu. Aproveito o espaço para cumprir a obrigação de ouvir o outro lado, né? de dar resposta ao outro lado. Anteontem eu falava aqui de algumas pessoas que, na minha visão, e eu continuo pensando assim, querem sequestrar o poder do prefeito da capital sem ganhar a eleição. E depois dessa fala minha, recebi uma ligação do Gabriel Azevedo, dizendo que nunca quis cargo nenhum na prefeitura, nem mais importante, nem menos importante, nunca quis derrubar ninguém. E é verdade que não há comprovação disso, está registrado, senhor Júnior. Os bastidores, né? O Eduardo chama lá a Casa do Espanto, né? A Casa do Espanto. A Casa do Espanto. É engraçado nesses bastidores, provar não tem como não, né, Eduardo? Mas a gente fica sabendo de tanta coisa. Ô, Mal Camargos, eu ouvi bem aqui o Ricardo e ele fez uma bela explanação de tudo que aconteceu. Eu só fiquei tentando entender qual que era a novidade nesse assunto. Me parece que estão tudo muito velho nesse assunto, não sei. Eu nunca vi um comitê de ética que normalmente está presente em todas as casas, em todas as corporações, mas sempre composto por amigos de quem está no poder. É assim nos órgãos como um todo, é também assim na Prefeitura de Belo Horizonte. Não há novidade, mas que não é nada legal ter um amigo que seja capaz de julgar eventuais deslizes cometidos por você,
Claro que isso pode gerar diferentes interesses. E aí, Rita Mundim, qual é a sua leitura sobre esse assunto? Ô, Júnior, me dá vontade de chorar, porque na hora que eu estava escutando o relato do Ricardo agora, a fala do Eduardo, do Malco, qual a diferença desse relato com o que está acontecendo no STF? Nenhuma. Então isso me remeteu ao primeiro tema. Ou seja, a democracia no Brasil, ela é do povo no dia da eleição. Depois ela é pessoal. E para cargos que têm que ter transparência e ética, as nomeações são pessoais. E é por isso que nós continuamos nesse reme-reme e não somos a maior potência do mundo. Pela falta de ética da política e da forma de fazer política no Brasil. A melhor definição de ética que eu já ouvi é simples. Ética é o que a gente faz quando ninguém está vendo. Então isso resume tudo. Nós somos humanos. É só ficar pensando assim, Deus está vendo. Eduardo, eu gosto de alguns temas bem nossos, assim, bem da comunidade, e eu quero começar com você esse aqui, ó. Grande dificuldade de acesso à região urbana da cidade em que moram, uma comunidade ribeirinha de São Joaquim de Bicas, da Grande BH, cobra, Eduardo, a reconstrução de uma ponte destruída. Não foi para essas chuvas agora desse ano, tá? Do ano passado. Tem mais de um ano que a ponte foi destruída e até hoje a prefeitura do município, nada. Eu acho que todo mundo que mora em Bicas deve se lembrar para o resto da vida daqueles que promoveram, faz uns 15 anos, 20, a emancipação do município. A emancipação de Bicas é mais uma dessa irresponsabilidade da nossa Casa Legislativa que resultou em 853 municípios de Minas que não tem mais que 300 comarcas, ou seja, fóruns, não tem polícia, não tem juiz, não tem nada, e não tem dinheiro para se manter. Bicas era parte de Igarapé que foi desmembrada sem ter a menor condição. E a meia dúzia faz o que a gente acabou de falar de Brasília e da prefeitura da capital. Lembra aquela cassação em massa, porque os caras estavam achacando, o empresário queria fazer loteamento lá, já teve fraude em eleição, tudo que é um monte de coisa ruim, sem falar que a população foi presenteada com 3 presídios gigantescos, coisa que os municípios que são fortes recusam. Bicas tem sofrido demais. Você que mora aí, busca aí nos arquivos da cidade, na sua memória, aquela turma que falou que ia emancipar Bicas e que tudo ia ficar melhor. Essa turma está morando aí. Ô Malco Camargos, eu olho para essa situação e a gente pega Bicas como exemplo, né? Mas se a gente for ampliar a situação, diversas cidades por Minas Gerais têm obras que ainda não foram feitas no ano passado. A gente for na Tereza Cristina, a gente vai ver isso. E se a gente rodar pelas estradas de Minas Gerais, a gente vai ver isso também. Ou seja, é um problema de prefeituras, do governo do estado, do governo federal. As coisas vão ficando, vão empurrando com a barriga e a população continua pagando imposto e sofrendo. Sem dúvida, Júnior. Agora o que o Eduardo colocou um ponto fundamental. Esses municípios, a quantidade de municípios nesse estado, Eduardo, com a distribuição territorial e de recursos, são impagáveis, ou seja, são insustentáveis. Bicas vive de quê? Vive dos presídios da área pública e vive dos empregos que a prefeitura oferece. Não há nenhuma outra atividade que gere sustentabilidade para Bicas. E não é só a realidade de Bicas, não, é de 75% dos municípios desse estado. Ou seja, a condição de implementação de políticas está limitada pela conformação e distribuição das receitas e despesas e que é insustentável nas cidades pequenas. Sem falar que Bicas e Igarapé receberam 5 mil trabalhadores sonhando com as histórias do AIC. O AIC faliu, os 4 mil ordeiros esforçados foram tentar a sorte em outro lugar e a turma da bagunça ficou por lá. Ainda tem isso. E aí, cara? E aí, sabe qual que é a sugestão? Qual que é a salvação para Bicas? O prefeito arrume um cargo lá no governo Lula de ministro, porque aí o cara lá mandou assaltar uma estrada em 8 fazendas, uma ponte resolve rapidinho. Resolve fácil. Ô Rita Mundim, essa história que o Eduardo levantou aqui dos municípios que não têm condição de ser municípios, eu acho que eu lembro bem disso, do Paulo Guedes com uma proposta em torno desse assunto, mas quando isso chegou no Congresso, os deputados arrepiaram, até porque é onde que eles têm votos, né? Pois é, isso é a consequência da extrema politização do Brasil na economia e na gestão. Então, os políticos, eles não fazem gestão e nem pensam na economia sob o ponto de vista do cidadão. Eles pensam sob o ponto de vista do voto deles. Então, ter mais um prefeito, ter mais uma Câmara, isso é que é a conta do político, sem pensar na estratégia de como, né, viabilizar o Brasil. Então, teria que ter, sim, coragem política de fazer uma reforma, no caso, administrativa, sob a ótica da municipalização.
Então, aqueles municípios que não têm condições de serem municípios, eles deveriam ser, de novo, anexados àquelas cidades polos que têm condições de fornecer os serviços públicos para essas, digamos assim, para essas localidades que foram, de uma forma irresponsável e política, galgados à condição de município. Não falta dinheiro para o vereador, não falta dinheiro para cargos e carros públicos, não falta dinheiro para o prefeito e os salários são corrigidos, claro, de acordo com a correção do STF. Então, gente, tem que fazer uma reforma de cima para baixo, de baixo para cima, tem que se repensar o Brasil. E repensar o Brasil é fazer política de forma diferente. Ponto final no nosso Conversa de Redação, que teve Eduardo Costa, Ricardo Kertzmann, Rita Mundim e também Malco Camargos.